Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. No áudio anterior, nós vimos, no capítulo 38, o episódio de Judá e Tamar, onde Tamar, ao ser negligenciada por Judá quanto à obrigação de garantir-lhe descendência, disfarça-se e tem um filho com ele, perpetuando assim a linhagem de Pérez, ancestral de Jesus. Em Gênesis 39, José, vendido como escravo, prospera na casa de Potifar devido à bênção divina, mas é injustamente acusado de assédio pela esposa do seu senhor e é preso. No capítulo 40, José, mesmo no cárcere, interpreta com precisão os sonhos de dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó, demonstrando novamente sua sabedoria divina, mas permanecendo esquecido após ajudar o copeiro a ser restaurado à sua posição. A história de José, em Gênesis 41, é um relato rico em temas de fé, providência divina e justiça. José, que havia sido vendido como escravo pelos próprios irmãos e depois injustamente preso no Egito, alcança uma reviravolta digna de uma ótima novela por meio da interpretação dos sonhos do faraó. Os sonhos do governante envolviam 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas cheias consumidas por espigas ressecadas. José, capacitado por Deus, explicou que esses sonhos simbolizavam 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome devastadora. Ele recomendou ao faraó que nomeasse um administrador para armazenar grãos durante os anos de abundância, preparando-se para a escassez. Impressionado, o faraó não apenas aceitou o conselho, mas também nomeou José como governador de todo o Egito, uma posição equivalente à de primeiro-ministro. José recebeu autoridade para implementar o plano de sobrevivência que salvaria não apenas o Egito e deixaria o faraó riquíssimo, mas também salvaria os povos vizinhos. A função de José como governador ou vizir é consistente com a estrutura administrativa egípcia. O vizir era o segundo em comando depois do faraó e cuidava de questões econômicas e de distribuição de alimentos. José era casado com Azenate, filha de um sacerdote de Heliópolis, uma cidade dedicada ao deus Sol Ra. Isso reflete, evidentemente, a integração de José na sociedade egípcia, enquanto, evidentemente, ele mantinha sua identidade hebraica. Os elementos culturais egípcios enriquecem essa narrativa. O faraó confiou em José, um estrangeiro, para preservar o Egito durante a crise. E esse detalhe ressalta o valor atribuído à sabedoria e à habilidade de interpretação de sonhos, práticas também vistas em textos egípcios, como o Papiro Chester Beatty III, um manual de interpretação de sonhos. Além disso, a ênfase na justiça e na redenção ecoa em histórias como o texto do Aldeão Eloquente, um texto de 2000 mais ou menos antes de Cristo, onde um camponês injustiçado clama por reparação junto às autoridades egípcias. Tanto José como o aldeão enfrentaram adversidades, mas foram elevados devido à sua sabedoria e persistência. Em Gênesis 42, a fome não tardou a atingir outras regiões, incluindo Canaã, onde vivia a família de José. Jacó enviou 10 de seus filhos ao Egito para comprar alimentos, mantendo Benjamim, o mais novo, em casa por medo de perdê-lo. Ao chegarem ao Egito, os irmãos encontraram José, mas não o reconheceram. Ele, porém, os reconheceu imediatamente e aproveitou a oportunidade para testá-los. José os acusou de serem espiões e, para provar que estavam dizendo a verdade, exigiu que trouxessem Benjamim. Enquanto isso, ele manteve Simeão preso como garantia. Durante o retorno a Canaã, os irmãos perceberam que o dinheiro que haviam usado para comprar os grãos havia sido misteriosamente devolvido em seus sacos, gerando ainda mais temor de que seriam acusados de roubo.
A confusão intensificou-se quando relataram os eventos ao pai Jacó, que relutava em permitir que Benjamim fosse ao Egito, temendo pela segurança do filho amado. É interessante no texto que mostra como eles discutiram entre si, mostrando que tudo que eles estavam agora vivendo no Egito era por causa do que eles tinham feito ao seu irmão mais novo na época, que era José. E José entendia tudo. Eles pensavam que estavam falando apenas na sua língua e entre eles, mas José, evidentemente, era judeu, hebreu, e ele estava ouvindo tudo e entendendo tudo o que estava acontecendo com seus irmãos. A história de José destaca algumas lições importantes. A lição de confiança em Deus, de perseverança e também o poder transformador da justiça divina. Ela também evidencia como Deus pode usar circunstâncias aparentemente adversas para cumprir seus propósitos maiores, transformando o sofrimento em salvação. Que Deus nos abençoe e que a gente continue firme e forte nesse propósito de ler a palavra de Deus.